Olha, só trazendo informações também, a Caema realiza manutenção em vários bairros aqui do município de Pinheiro após grandes reclamações envolvendo a falta de água em vários bairros aqui do município. A nossa equipe entrou em contato com a direção e os detalhes você confere aqui na tela da TV do Povo. Acompanhe. Após recebermos denúncias sobre a falta de água em alguns pontos da cidade de Pinheiro, fomos até a empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto do Maranhão, a Caema, para entendermos melhor o que acontece na estrutura da nossa cidade. Nada melhor do que a opinião técnica para explicar os acontecimentos. O José Nilson, gerente regional, nos falou com exclusividade sobre serviços que estão acontecendo na nossa cidade. O que aconteceu nas últimas 2 semanas foi o rompimento da tubulação raiz. A gente chama a tubulação a que sai do reservatório. Ela tem uma concepção de construção em rede de amianto. Então, quando tem uma pressão um pouco mais que elevada, causa o rompimento. Então, o que aconteceu nos últimos dias? Devido às chuvas, devido ao solo encharcado, aquele carro mais pesado passando em cima, devido ao solo estar um pouco ali instável. Então, essa tubulação, pelo fato de ser bastante já antiga, então o que acontece é quando tem um excesso de pressão, motivado por uma escassez de consumo devido às chuvas, de que a população consome um pouco menos de água, e ocasiona uma elevação de pressão e assim um rompimento da tubulação. Então, essas 2 últimas semanas, semana passada e anterior, houve 3 episódios aqui na rua Antônio Guterres, na rede Raiz, onde teve a paralisação toda do abastecimento do centro da cidade devido ao rompimento. Para conserto imediato, uma aqui em frente ao cemitério Santo Inácio e outra ali mais próximo daquela escola IBC, próxima à Praça São Benedito. Então, as 3, aí a outra também, próxima à Praça São Benedito, então as 3 foram sanadas e com isso foi precisa a paralisação em torno de 12 a 14 horas do abastecimento para poder fazer a recomposição. Para quem não sabe, a rede de abastecimento está passando por algumas reformas e também por uma grande ampliação. Mas não se esqueça, sempre que a Caema realiza algum trabalho, eles avisam de antemão, caso a água possa faltar nas residências. Depois que teve a ampliação da nossa estação de tratamento, no mês de agosto de 2023, nós estamos, de certa forma, ampliando o setor 2, que a gente chama o setor de João Castelo, que é aqueles bairros da Vida Dona Soares, Viva Zé Genésio, Aquiova e também as Enseadas. Aqui no centro da cidade está tendo a substituição da rede de amianto. Então nós temos aí o material Defofô, que é um material similar ao plástico, que estamos aos poucos, gradualmente substituindo a rede de amianto, que eu citei ainda há pouco, é uma rede frágil, que assim que a gente tenta botar um pouco mais de pressão, acaba rompendo. Nós temos hoje um gargalo na cidade que chama-se o bairro Matriz. Alguns pontos do bairro Matriz não recebem água, só quando nós botamos um pouco mais de pressão na rede de abastecimento. Só que em alguns casos ocorre o rompimento antes de chegar a água até esse determinado ponto, devido à acentuação da pressão, e acaba que há o rompimento antes de chegar ao abastecimento dessas localidades. Ele também nos relatou sobre furtos que estão acontecendo na rede. O hidrômetro, famoso registro de água, está sendo furtado em algumas localidades, levando preocupação aos possíveis transtornos que possam ocorrer. O Nilson pede que, caso aconteça com alguém que seja cliente da empresa, que comunique imediatamente para que as providências sejam tomadas o quanto antes. O que está acontecendo, nós temos aqui o aparelho de micromedição, que é o hidrômetro. Então, estamos levando aí uma média de 100 aparelhos furtados por mês. Temos aí um indivíduo furtando na cidade, uma única pessoa. Temos imagens já, foi passar para a polícia, já divulgamos nas rádios. Então a gente pede para a população quem tem filmagem desse indivíduo, porque foram várias pessoas lesionadas. Então, além que ele quebra o aparelho na parede da pessoa, fica aquela infiltração interna do imóvel, também tem um desperdício da água. Então, quem tiver filmagem, eu peço que entre em contato com a gente. Nós temos 2 telefones, temos o 3219-5116, que é o fixo daqui da unidade, temos também o 9155-7169. E pode mandar pelo WhatsApp desse último número as filmagens, que nós vamos fazer um trabalho ostensivo com a polícia para poder coibir essa ação.